Olá, pessoal. Boa noite. Estamos começando mais uma live aqui do Portal Drauzio Varela. A gente vem fazendo essas lives desde o começo da pandemia para trazer notícias para vocês, informações importantes. Hoje é dia 18 de março de 2021. Meu nome é Mariana Varela, para quem não me conhece, sou editora-chefe do Portal Drauzio Varela. E hoje eu vou trazer um assunto muito importante. Já vou direto ao assunto porque a gente tem bastante coisa para falar hoje sobre esse tema. Eu vou falar com vocês sobre máscaras, sobre o uso de máscaras. Para isso eu vou entrar direto aqui com o Vitor Mori, que é engenheiro biomédico, da Universidade de Vermont. Oi, Vitor, tudo bem? Tudo bom, E Mariana? também do Observatório Covid-19 BR, que tem feito aí um trabalho muito bacana de divulgação de informações a respeito da Covid-19 para a gente. Vitor, queria já começar indo direto ao ponto. Eu tenho, né, acompanhado o seu trabalho há algum tempo já, você tem divulgado no Twitter bastante material e informação sobre o uso de máscara. A gente, lá no começo da pandemia, trouxe também essas informações aqui, pedia para as pessoas não saírem sem máscara de pano e evitar usar máscaras cirúrgicas e máscaras profissionais, os respiradores, porque havia o risco de faltar esse material, né, os EPIs, para os profissionais de saúde. Só que agora a gente já está em outro momento, né, Vitor? A gente já tem as informações que a gente tem recebido é que a produção aumentou bastante, há bastante desse material já disponível no mercado. E eu queria que você começasse falando agora da máscara, vou começar a falar um pouquinho da máscara de pano, quais são as vantagens e desvantagens da máscara de pano e por que mudou um pouco a recomendação a respeito dela. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, prazer enorme estar aqui com você. Eu acho que a discussão sobre a questão das máscaras e qual máscara usar e etc., ela anda muito em paralelo com o debate sobre como o vírus é transmitido, né? Eu acho que no começo da pandemia se focou muito na transmissão por superfícies contaminadas. Então, aquela cena clássica da gente estar no metrô, na rua, encosta a mão em alguma coisa e depois leva a mão à boca e o nariz. E como houve muita insistência nessa via de transmissão, e aí se reforçava higienizar a superfície, lavar as mãos, etc. Como se reforçou muito essa questão e essa via de transmissão no começo da pandemia, e o começo da pandemia era um momento que estava todo mundo assustado, preocupado, com medo, interessado, buscando informações sobre essa doença e o vírus, etc., as pessoas estavam mais abertas a receber informações. E como a insistência era nesse ponto, foi o que pegou, né? Foi o que ficou, a mensagem que acabou pegando para as pessoas. E, assim, desde o começo já não tinha muitas evidências que essa era uma via de transmissão, a principal via de transmissão, muito menos que era uma via de transmissão importante. Mas, ainda assim, se falou muito sobre lavar as mãos, higienizar as superfícies. E aí, com o tempo, o que foi sendo descoberto é que a principal via de transmissão é pela inalação de pequenas gotículas e aerosóis que ficam em suspensão. Então, o uso da máscara de pano foi muito importante como um plano B. No início da pandemia, a gente de fato tinha muita dificuldade com EPIs, houve uma procura, uma demanda muito grande, muito rápido. E faltou EPIs nos Estados Unidos, né? Até hoje tem uma dificuldade com EPIs. Mas no Brasil, a gente tem uma indústria muito forte de produção de EPIs, e a gente tem várias empresas que produzem uma produção nacional de alta qualidade, nível exportação, né? E essas empresas conseguiram aumentar a produção de 15 milhões de respiradores por mês para 45, conseguiram triplicar a produção, e isso foi suficiente para suprir a demanda de profissionais de saúde, e por enquanto está sendo suficiente para suprir a demanda até para uso cotidiano. Então a gente não vive um cenário de escassez completa de respiradores e EPIs respiratórios como a gente tem nos Estados Unidos, né? Então eu sinto que a mensagem não foi atualizada
E mais do que isso, também não houve um movimento, uma política para aumentar a produção, aumentar a distribuição e garantir o acesso equitativo de respiradores para toda a população, especialmente os que têm mais dificuldade. A gente está num momento de crise, de alto desemprego, ainda com muitas definições sobre o auxílio emergencial. Então seria importante que isso fosse oferecido pelo SUS para toda a população, para que isso fosse usado em locais de maior risco. Então, por compreender que a transmissão por inalação de partículas é importante, a gente precisa de máscaras de melhor qualidade em ambientes de maior risco. Agora, Vitor, a gente tem aqui, né, uma máscara de pano, vou mostrar para vocês, que é aquela boa velha máscara de pano, que a gente fez de 2, 3 camadas, e a máscara cirúrgica. A gente tem dito aqui que ela serve muito bem para proteger todo mundo, né? Quando todo mundo usa, ela é eficiente. Eu queria que você explicasse um pouco isso, mas para proteção individual, elas não são tão eficientes, né? Essas máscaras de pano e cirúrgicas, elas não são consideradas EPIs, equipamentos de proteção individual, mas elas funcionam bem como controle da fonte. Então, elas reduzem a emissão de partículas potencialmente contaminadas por parte de quem está usando. Então, se você utilizando uma máscara de boa qualidade, bem ajustada, você emite menos partículas, caso você esteja infectado. Essas partículas são presas pela máscara. E aí todo mundo se protege, você protege o entorno. Então, se todo mundo estiver usando máscaras de boa qualidade, bem ajustadas, né, você diminui os riscos para todo mundo. E aí tem algumas nuances com relação ao uso da máscara. A gente já sabe que a máscara ela tem que cobrir a boca e o nariz, né? Isso é o básico com relação ao uso da máscara, mas tem alguns outros pontos importantes que às vezes não é dado muita atenção. O primeiro ponto, e talvez seja o mais importante de todos, é que a máscara tem que estar bem vedada no rosto. Ela tem que estar bem ajustada ao rosto, sem vazamentos. Não adianta muito a máscara ser utilizada se ela tem muitos vazamentos pelas laterais, por baixo, por cima, né? O ar acaba procurando o caminho de menor resistência, tanto para entrar quanto para sair. Então, se a máscara estiver folgada e entrar e sair muito ar pelas laterais, ela já perde muito da função dela. E o segundo aspecto é a eficiência dessas máscaras em filtrar as partículas potencialmente contaminadas. Então, se a máscara for muito fina, se a máscara for de má qualidade, ela acaba não conseguindo filtrar. Até, por exemplo, máscaras que têm a trama muito aberta, né? A máscara que a gente chama de máscara de crochê, máscaras de materiais elásticos. Se a partícula acaba passando sem ser capturada pela máscara, ela perde muita funcionalidade. Agora, quando a gente está falando e emitindo as partículas, né, a gente solta o ar numa direção. Então, a gente está jogando diretamente contra a máscara, e ela acaba tendo uma boa eficiência para coletar principalmente as partículas maiores. As partículas menores às vezes acabam saindo mesmo pelas laterais. Agora, quando a gente está inalando, quando a gente respira, a gente está puxando o ar de fora para dentro. E aí, se você tiver um vão muito grande, o ar vai acabar entrando por lá. Então, o ar, você vai acabar inalando o ar sem que ele seja filtrado pela máscara. Então, ela acaba não te protegendo tão bem assim. Então, ela funciona melhor reduzindo as partículas, mas nem sempre funciona bem para te proteger. E aí é uma questão, não é binária, né? Não é protege, não é que a máscara de pano não te protege nada, que a máscara cirúrgica não te protege nada. Quanto melhor a qualidade, melhor a eficiência da filtragem e melhor o ajuste da máscara ao rosto, mais ela vai te proteger e mais ela vai proteger os outros. Uhum. A questão é que para algumas situações de risco maior, isso talvez não seja o suficiente e seria interessante a gente tomar um cuidado um pouco maior, ter um nível de proteção um pouco maior. E as máscaras cirúrgias são mais difíceis, né? Geralmente fica um pouco de espaço aqui na lateral, né? E, enfim, a gente tem as pessoas têm rostos diferentes e algumas pessoas, a máscara chega a ficar bem folgada mesmo no rosto e aí não é indicado. Agora, outra coisa que a gente recebe muita pergunta aqui é com essas siglas, né, que a gente acaba confundindo. N95, PFF2, KN95. Eu queria que você desse uma explicadinha nessas siglas e qual a diferença dessas máscaras no geral para as máscaras que a gente conhece mais, como as cirúrgicas e as de pano. Tá, bom. Primeiramente, vamos falar da N95, que é o termo que se popularizou, né? Acho que no começo da pandemia muitos debates vieram dos Estados Unidos
E N95 é o padrão norte-americano, né? Então é o tipo de máscara que você vai encontrar nos Estados Unidos. Então não adianta você procurar exatamente N95 no Brasil, porque não vai existir, porque o padrão é diferente, né? O padrão equivalente a N95 no Brasil chama PFF2. Poucas diferenças, mas em termos práticos é equivalente. Então, N95 é o padrão americano, né? É o padrão que popularizou, mas no Brasil o nome seria PFF2. KN95 seria o padrão chinês. E aqui vale algumas observações com relação a KN95, alguns detalhes importantes. O primeiro é que a KN95, diferentemente da N95 e da PFF2, que tem tirantes elásticos que vai um na nuca e um no pescoço, a KN95 tem tirantes elásticos que prendem na orelha. O maior problema de tirantes que prendem na orelha é que você não consegue vedar muito bem a máscara no rosto, né? Então você não consegue aplicar muita tensão da máscara no rosto, você pode ter alguns vazamentos. E outro problema é que não tem muita regulamentação e muito controle com relação às KN95. Então, alguns estudos nos Estados Unidos mostraram que alguns fabricantes têm produtos que oferecem um nível de filtração de partículas intermediárias, 0,3 microns, que são as mais difíceis de ser capturadas, de menos de 30%, enquanto o padrão devia ser 94%, 95%. E a questão é que só olhando a KN95 é muito difícil você saber se ela tem uma boa qualidade ou não. Né? O FDA e a Anvisa tem uma lista de fabricantes com produtos de boa e má qualidade, mas no dia a dia é muito difícil saber. Então, não é que ela é ruim, péssima, não serve para nada, mas é que simplesmente é muito difícil confiar com uma falta de regulamentação que a gente tem. E também tem o fato de a gente não conseguir vedar bem ela no rosto. Uhum. Eu até trouxe aqui o modelo da KN95, que você coloca na orelha igual a máscara cirúrgica, mas ela até aparentemente lembra, né, a PFF2. E também você tem a PFF2... Na verdade, essa é a KF94, que é um modelo parecido, Nossa, achei mas é sul-coreano. Mas ele é muito parecido no aspecto dele prender na orelha também. Uhum. A KN95, ela parece um filtro de café que dobra. E a KF94, ela tem 3 painéis. Mas assim, é praticamente a mesma coisa e as duas também prendem na orelha, né? Então tem essa dificuldade também. E a N95 você coloca atrás da cabeça, né? Então com isso veda bem melhor. Né? Existem vários modelos, tem modelo brasileiro também aqui, que é mais esse azul que muita gente tem usado, da Delta Plus. Eu até faço propaganda porque eu acho que vale a pena as pessoas conhecerem as marcas. Agora, Vitor, tem uma coisa que as pessoas têm falado muito aqui, que a N95, a PFF2, no caso do Brasil, é muito cara, é difícil o acesso, e você tem mostrado que não é bem assim, né? Que se você souber usar e souber fazer, conservá-la direitinho, você acaba nem gastando muito mais do que... E como que a gente usa? É fácil de adquirir? Como a pessoa compra? Como ela deve usar a N95 para que dure um pouco mais? A PFF2, desculpa. Então, com relação à PFF2, não existe esse mito de que ela é caríssima, ela é super inacessível, né? E não necessariamente é verdade. Na verdade, a PFF2 ela é um EPI ocupacional, né? As pessoas vão na indústria, na construção civil, em serralheria. Então, ela é muito simples, né? Então, você consegue encontrar por valores de R$2, R$3, dependendo do local que você procura. A questão é que geralmente as pessoas vão procurar as máscaras na farmácia. E talvez esse não seja o melhor local para procurar essas máscaras, né? Geralmente, o melhor lugar para encontrar PFF2 é em lojas de material de construção ou lojas de EPI mesmo. Né? Você consegue encontrar ela muito mais fácil por um preço muito menor. Você tem máscaras de multinacionais, de marcas famosas, mas o nível de proteção é o mesmo. Quando a gente fala de PFF2, a gente está falando de um modelo específico, de uma marca específica. Esse é um padrão, definido por uma norma técnica que segue regulamentações muito rígidas, né?
Então, o que vai mudar talvez é o ajuste no rosto, o conforto, mas o nível de proteção que qualquer PFF2 te fornece é o mesmo. Independente se é a azulzinha de 1,80 que você comprou na loja de construção da esquina, ou se é o modelo da marca famosa que custou caríssimo. Ela vai servir do mesmo jeito, né? O jeito que você vai utilizar é o mesmo, a forma que você tem que tomar os cuidados é o mesmo. E bom, também tem o receio, um dos aspectos que as pessoas têm dúvida, falam, mas como é que eu vou... Tudo bem, é R$3, mas eu vou usar uma por dia, isso vai sair pesado no mês inteiro, né? Teoricamente, no mundo ideal, né, sem pandemia, onde não há falta de recursos, não há uma demanda tão grande para esses respiradores, o ideal seria utilizar uma vez e descartar. Mas no contexto de uma pandemia, é sim possível fazer a reutilização desse respirador, né, até primeiro, para que não falte para profissionais de saúde, e segundo, porque senão fica financeiramente muito pesado mesmo. Então, alguns cuidados que a gente tem que ter quando for fazer a utilização e a reutilização. Com relação à reutilização, o primeiro cuidado é não lavar nem passar álcool. Não lavar com água e sabão, não passar álcool, não passar água sanitária, não passar nenhum produto químico. Depois que você utilizou, deixa ela descansando no local seguro e arejado por, idealmente, 7 dias, né? Mas no mínimo, deixa ela 3 dias descansando. E aí, depois de um tempo descansando, pode ser num varal, pode ser num ganchinho que você pendura na parede, aí você pode reutilizar ela. Se tiver algum vírus viável na superfície do respirador, ele acaba sendo desativado com o tempo. E aí, assim, tomar cuidado para o reuso, né? Não existe exatamente um tempo certo. Falar, é 30 dias, 60 dias, reutilizar 5 ou 10 vezes. Não tem exatamente uma regra. Né? Depende também de quanto você usa, né? Porque tem gente que usa para trabalhar o dia inteiro e tem gente que usa só para ir ao supermercado, né? Sim. Enquanto a manta filtrante estiver íntegra, não estiver rasgada, os painéis soltando, né, camadas descolando, dá para reutilizar a manta filtrante, mas principalmente é olhar a vedação. Olhar se ela consegue ficar bem vedada ao rosto. Então, se o clipe nasal está com uma boa qualidade, e principalmente o elástico, quando a gente coloca e tira a máscara, o elástico vai desgastando. Até uma dica para aumentar a vida útil do respirador é trocar o elástico. Você vai em loja de armarinho, você compra aquele rolo de elástico para costura, e você pode trocar quando você perceber que o respirador está ficando frouxo, né, e aí você consegue estender. A manta filtrante em si, a durabilidade dela é bem longa, é bem grande. E aí, para checar a vedação, a sugestão é fazer o que a gente chama de teste de verificação. Então você coloca o respirador, você ajusta o clipe nasal, né? E aí você cobre a maior área possível do respirador com as mãos, sem apertar, só cobrindo mesmo, e você inspira e expira. E tenta perceber se você tem saídas de ar nas laterais, né, por cima, por baixo e pelos lados. E se quando você respira, ele dá uma cedida e volta. Né? Ó. Ele volta um pouquinho e expande. Outra coisa que você pode fazer é colocar a mão aqui, quando você expirar, e ver se você está tendo entradas e saídas de ar nas bordas. Até colocar um espelhinho na região, né, para ver se embaça. Então, verificar, sempre tomar cuidado, tá? Também lembrar que não adianta muito a gente usar a PFF2 se ela fica totalmente sem vedar no rosto, se ela fica com o ar saindo todos pelos lados. Né? A ideia é que todo o ar que entre ou que saia passe pelo respirador. Então, é simples, dá para encontrar em lojas de material de construção, em lojas de EPI. Pode ser o modelo azulzinho simples, tá? Vai te proteger da mesma forma, é a mesma norma técnica, a mesma regulamentação, passou pelos mesmos testes. Verificar que você está usando ela corretamente, bem vedada ao rosto, e fazer reusos o máximo que você conseguir. Mas lembrar que o ponto mais importante é usar com parcimônia e evitar locais onde você precisaria de uma máscara desse tipo. Então, locais fechados, mal ventilados, com muita gente, onde o risco é muito maior. Lembrar que a prevenção é pelo ar, é por você compartilhar o ar com outras pessoas, né? Ao ar livre, esses aerosóis eles se dissipam, eles se diluem muito rápido no ar atmosférico. Então, os riscos acabam sendo muito menores. Então, se você puder ficar em casa, fica em casa o máximo que você puder e conseguir.
Se tiver que sair, fazer alguma coisa, busque fazer isso em locais ao ar livre, locais bem ventilados, com distanciamento. E aí uma máscara de pano bem ajustada já cumpre bem o papel. E aí se realmente for inevitável frequentar um local fechado, mal ventilado, com muita gente, né? Alguns ambientes de trabalho acabam não tendo uma janela, só ar-condicionado, transporte público também. Aí sim é importante a gente pensar em máscaras que também te deem um bom nível de proteção. A gente tem falado aqui que o uso de máscara não significa que você pode relaxar e deixar de manter as medidas de distanciamento físico, né? Evitar aglomeração, evitar local muito fechado. Agora, Vitor, você também tem insistido bastante nisso, né? De que atividades ao ar livre são recomendadas, né? E que a gente falou pouco disso, na verdade, né? A gente ficou muito nessa coisa de não sai de casa, não sai de casa. Mas a verdade é que se você puder fazer atividades ao ar livre, mesmo escola, se puderem ter aula ao ar livre ou atividades ao ar livre, é muito mais recomendado isso do que local fechado, né? Você falou muito você insistiu muito nessa questão da ventilação dos ambientes, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso pra gente. A gente, eu não estou no Brasil, mas no Brasil a gente não tem um inverno rigoroso que nem a gente tem aqui em Vermont, né? Vai fazer -20 essa noite. Bom, não tem como falar para as pessoas fazerem atividades ao ar livre nessa temperatura. Mas a gente tem um clima ameno na maior parte do Brasil que permite que as pessoas fiquem em locais abertos e bem ventilados, né? Teve um estudo que saiu, acho que lá no meio do ano passado, no Japão, que eles fizeram um levantamento da transmissão e se elas ocorreram em locais abertos ou locais fechados. E a gente teve uma incidência 19 vezes menor de transmissão em locais abertos em comparação com locais fechados. Não quer dizer que, se você está ao ar livre, pode tudo, não tem risco e fica à vontade, né? Ao ar livre, o maior risco é quando você tem uma interação próxima, face a face com a pessoa, sem máscara, por um período prolongado, né? Mas eu sempre tento explicar a transmissão por gotículas menores e aerosóis, fazendo uma analogia com a fumaça do cigarro, que a gente tem uma intuição muito boa, como ela se comporta, pelo cheiro, a gente consegue visualizar. Vamos supor que uma pessoa infectada, né, ela é uma pessoa que ela está fumando. E o nosso objetivo é inalar a menor quantidade possível dessa fumaça. Quanto mais fumaça a gente inalar, maior é o nosso risco de se infectar. Se eu estiver num local fechado, totalmente fechado, mal ventilado, sem nenhuma janela aberta, sem nenhuma ventilação, mesmo se eu estiver a mais de 2 metros de distância dessa pessoa, eu vou acabar inalando muito dessa fumaça. Essa fumaça ela vai se acumular nesse espaço fechado. E a cada vez que eu respirar, eu vou estar inalando um pouco dessa fumaça. Então é importante, então no local fechado, abrir bem as janelas, ventilar bem os espaços, fazer trocas de ar com o meio externo. Então o que eu posso fazer? Pegar um ventilador, deixar ele próximo da janela, com a parte de trás dentro do ambiente e a parte da frente fora. Então esse ventilador vai puxar o ar de dentro e levar para fora. Aí numa outra janela eu faço o contrário, eu coloco o ventilador puxando o ar de fora para dentro para eu ter uma circulação constante, uma troca constante de ar com o meio externo. Agora, ao ar livre, se eu tiver uma pessoa fumando ao ar livre, essa fumaça ela se dilui muito rapidamente, né, no espaço aberto. Até o vento ajuda a dissipar. Então, se eu manter um distanciamento mínimo de uma pessoa que está fumando num espaço aberto, meu risco já vai ser bem menor. Lógico, se você estiver conversando com a pessoa fumando e a pessoa exalando a fumaça direto na sua cara por bastante tempo, você vai acabar inalando bastante dessa fumaça. Mas mantendo um certo distanciamento, você consegue, os riscos já são muito menores. E aí o uso da máscara, uma pessoa que está usando uma máscara de boa qualidade, corretamente, bem ajustada ao rosto, é como se ela não estivesse fumando, ela não estivesse emitindo essas partículas no ambiente. Então, pensando em prevenção, ventilação, distanciamento e uso de máscara. E lembrar que ao ar livre os riscos são muito menores. A gente devia estar incentivando que as pessoas saíssem de locais fechados e dessem preferência para fazer as atividades ao ar livre, sempre que elas precisarem. Se possível, ficar em casa ainda é a melhor opção. Ô, Vitor, e as pessoas estão perguntando aqui, perguntaram de máscaras com válvula e também dessas máscaras que têm sido muito vendidas no Brasil, que se chamam máscaras anti-Covid, máscaras antivirais. Você falar um pouquinho desses dois tipos de máscara que têm feito sucesso aqui no Brasil.
A máscara com válvula, o problema dela é que a válvula, ela acaba, ela tem um filtro e ela fecha quando você está inspirando, né? Então o ar que você inspira é filtrado, mas ela acaba abrindo quando você expira. Em um mundo sem pandemia, não haveria muito problema se você pensar na máscara como um EPI para te proteger. Uhum. Mas num contexto de pandemia, onde a gente tem pessoas com potencial de transmitir o vírus, que não tem nenhum sintoma, né? Então a gente tem vários casos de transmissão assintomática e pré-sintomática. Então a gente simplesmente não sabe quem está infectado ou não. Uhum. Então, evitar máscaras com válvula é porque a máscara com válvula, o ar que acaba saindo não é filtrado. Então, se você estiver infectado, você pode acabar passando para outras pessoas, né? Sem nem saber. Agora, as tais máscaras antivirais passa de uma compreensão um pouco equivocada de que a transmissão se dá por superfícies. Então, as pessoas ficam mais preocupadas com a superfície do respirador, né, da máscara, do que propriamente com a capacidade dela de filtrar e vedar bem ao rosto. Faz sentido, é intuitivo, a gente fala, bom, uma máscara antiviral numa pandemia viral é uma boa alternativa. Mas, no fundo, o fato de ter tratamento antiviral acrescenta muito pouco no quanto ela vai te proteger. É claro, ninguém vai, a não ser que, sei lá, a pessoa tenha o costume de lamber a máscara sempre, depois de usar, né? Aqui, imagino que seja o caso da maioria das pessoas. Mas pouco importa se a máscara ela vai desativar ou não o vírus na superfície. Essa não é a maior preocupação. A maior preocupação são as partículas que estão em suspensão, que a gente acaba inalando quando a gente respira. Então, se a máscara for antiviral, mas não vedar bem no rosto, e não tiver uma boa eficiência de filtragem, não adianta muito o fato de ser antiviral, né, porque, bom, o vírus vai entrar de qualquer forma. Então, o mais importante é garantir que a máscara de pano ela fique bem ajustada ao rosto, não tenha vazamentos, e que ela filtre bem. Muito mais do que ser antiviral ou não, né? Isso acaba tendo muito pouca diferença no final. A gente viu que você falou, né, que a PFF2 é mais indicada para a gente quando a gente for a lugares fechados, com aglomeração. Mas quem não tiver, tem muita gente perguntando sobre o uso de 2 máscaras. Seria uma cirúrgica por baixo e uma de pano por cima. Pode quebrar um galho? Pode servir? Olha, é muito difícil responder essa pergunta, porque depende muito de qual máscara você está usando e como você está usando a máscara. E, de novo, eu vou reforçar e ser até repetitiva nesse aspecto. O que importa é a vedação da máscara no rosto e a eficiência da filtragem. Se você usa 2 máscaras e as duas ficarem super folgadas, não adianta muita coisa. Se você usar 2 máscaras, mas que as duas têm uma eficiência de filtragem muito baixa, também não adianta muita coisa. O racional por trás de usar 2 máscaras é usar por baixo uma máscara cirúrgica, que ela geralmente tem uma boa eficiência de filtragem, mas nem sempre ela veda bem no rosto, né? Às vezes fica um vão aqui na lateral e uma dobrinha principalmente, e varia muito de pessoa para pessoa. Então, ela filtra bem, mas não necessariamente ela veda bem. E a máscara de pano, como tem vários modelos e vários tipos diferentes, é mais fácil encontrar uma máscara de pano que veda bem no seu rosto. Então a ideia é que a máscara de pano a máscara cirúrgica por baixo, ela filtre bem, e a máscara de pano por cima fique bem justinha, apertando bem, sem nenhum vazamento. Então, assim, não é qualquer 2 máscaras de pano, 2 máscaras que você utilizar que vai necessariamente ser melhor. É necessário que a máscara filtre bem e vede bem. Então, esse é o ponto principal. Você pode conseguir uma boa filtração e uma boa vedação com uma máscara só. E tudo bem, que é o caso da PFF2. Ela veda bem e ela filtra bem. Então, tá, tudo bem. Mas 2 máscaras tem que prestar atenção na vedação e na filtração, não necessariamente no número de máscaras que você está utilizando. Tem gente perguntando aqui da PFF2. Primeiro, quanto tempo você pode ficar muitas horas com ela? E se ela ficar úmida, se tem que descartar a máscara ou não? Com relação ao tempo, dá tranquilo para ficar um dia inteiro de trabalho, né, de 8 a 12 horas. Com relação ao fato de ela ficar úmida, se ela estiver muito úmida, você pode colocar ela para secar, deixar ela descansando e utilizar de novo, mas aí talvez se ela ficar muito úmida seria bom até trocar, até porque acaba saturando o filtro e acaba dificultando a passagem do ar, começa a ficar mais difícil de respirar quando ela está muito úmida.
né? Mas ela estar úmida ou pegar suor não danifica a manta filtrante. Você pode deixar ela descansando. Só evitar abrasão, né? Então esfregar com sabão, né? O álcool acaba interferindo na camada de filtragem eletrostática, outros produtos químicos também acabam danificando o tecido, mas só a água em si. Às vezes o pessoal fala, putz, eu estava na rua, peguei uma chuvinha, tenho que descartar. Não, né? Se tiver outra, coloca outra, põe essa para secar, né? Mas é mais se pegar muita umidade. Se pegar um pouquinho, acontece no uso cotidiano, né? Mas quando você ela está muito saturada, aí é melhor pegar uma nova. As pessoas estão perguntando, as crianças, Vitor, tem PFF2 modelo infantil? Você sabe? Infelizmente não tem, né? Elas só tem modelos para adultos. Com relação às crianças, a dica é reforçar a máscara de pano bem ajustada, bem vedada ao rosto, de boa qualidade. Eventualmente até combinar uma cirúrgica por baixo com uma de pano bem vedada por cima. Mas principalmente fazer com que elas evitem espaços fechados e mal ventilados. Então, para a criança, é importante ir num parquinho, né, ir num local que ela pode fazer as atividades dela em ambiente mais seguro, ambiente aberto, bem ventilado. Até uma coisa perigosa que a gente viu muito é que, como houve uma preocupação excessiva com as superfícies, você tinha parquinhos, brinquedos para as crianças em espaço aberto, bem ventilado, super seguro, super tranquilo, mas eles fechavam com medo do contato com a superfície do brinquedo, né, e passavam álcool em gel. E aí as crianças, elas não tinham nenhuma interação fora de casa, e acaba sendo bastante pesado para elas, né? Uhum. Então, ambientes, sempre que for atividade com a criança, buscar um ambiente aberto, ao ar livre, bem ventilado, né, e utilizar uma máscara de pano de boa qualidade, bem ajustada ao rosto. O ajuste e a vedação é fundamental. E tem gente perguntando da diferença de filtração, né? A Fabiane está perguntando aqui, da diferença de filtração entre a máscara cirúrgica e a N95 PFF2. Não tenho conhecimento de que se existe um padrão mínimo de filtragem para cirúrgica, imagino que não, né? A PFF2 ela consegue filtrar pelo menos 94% das partículas de 0,3 microns, que são as mais difíceis de ser capturadas. Partículas mais leves, elas acabam se aumentando em zigue-zague, né? Que a gente chama na física de movimento browniano. Então, ela invariavelmente acaba sendo capturada por alguma fibra do respirador. Já as partículas maiores e mais pesadas, elas seguem trajetórias independentes. Então, como eu tenho diversas fibras posicionadas de forma mais ou menos aleatória no respirador, ela acaba encontrando uma fibra, invariavelmente, e acaba sendo capturada por essa fibra. Já as partículas intermediárias, elas seguem junto com o fluxo de ar, então acaba sendo mais difícil de capturar, né? E aí a importância da camada eletrostática, de ter fibras eletricamente carregadas que acabam atraindo essas partículas e aumentando muito a eficiência da filtração. Então, quando a gente fala de PFF2, N95, não é que ela filtra 95% de todas as partículas, ela filtra 95% das partículas desse tamanho que foi feito no teste, nas condições do teste, né? E até a própria velocidade com que essas partículas são jogadas contra o respirador, elas são muito maiores do que a velocidade que a gente acaba puxando o ar quando a gente respira. Então, no mundo real, elas acabam capturando até uma porcentagem bem maior do que essa quantidade, né? Então é isso que garante um bom nível de proteção para quem está usando, além do fato de vedar bem, ou seja, eu tenho um filtro de altíssima qualidade e está tudo passando por esse filtro, eu não tenho nada passando pelos lados. As pessoas estão perguntando aqui da PFF2, como saber se ela foi certificada, se não é falsificação, se ela tem garantia, enfim. Toda PFF2 ela tem junto um número, seja na embalagem, no corpo do respirador, que é chamado certificado de aprovação. Aí você pode pegar esse número e consultar na internet, procurar certificado de aprovação, e você coloca esse número, e aí você vê se a descrição que está no certificado é condizente com o produto que você tem. Com relação à falsificação, a coisa mais comum que a gente vê é KN95 sendo vendido como PFF2. Então, uma boa dica é você ver se a máscara ela não é uma KN95, com elásticos que prendem na orelha, né, que acaba sendo o caso mais comum. Mas é sempre verificar o certificado de aprovação.
E o selo do Inmetro, né? Tem um selo do Inmetro. Teve uma portaria no começo do ano passado, quando começou a crise, que eximia, que relaxava um pouco algumas regras, né? Então, alguns fabricantes que entraram mais recentemente no mercado acabam não tendo, alguns até têm, fazem a certificação voluntária, então tem o selinho do Inmetro, mas verificar o selo do Inmetro é uma boa forma também de garantir que o respirador que você está E às vezes comprando é vem o de boa selo no qualidade. próprio corpo da máscara, né? Esse aqui, por exemplo, veio o selinho do Inmetro aqui no próprio corpo. Esse outro modelo aqui também vem certificado aqui. Não sei se está aparecendo. Vem por dentro, às vezes. Vem por dentro da máscara. Então dá para a gente saber se se tem o certificado. Vitor, as pessoas perguntaram um pouquinho sobre protetor facial, face shield, né? Se tem que usar, quem deve usar, como usar. Olha, fora do ambiente hospitalar, né, na maioria dos casos não é necessário. O face shield ele é um bom protetor para possíveis secreções no contato próximo com o paciente, até para não contaminar o respirador, e ele tem que ser descartado, então você protege um pouco o respirador, né? Ele te protege de gotículas maiores que seguem trajetórias balísticas, então se você tem sempre contato muito próximo com pessoas que vão estar sem máscara, eventualmente, então, por exemplo, um caixa de supermercado, que vai estar toda hora em contato face a face com algum cliente, ajuda um pouco, mas protege também um pouco os olhos dessas gotículas maiores, mas em linhas gerais, o mais importante mesmo é a proteção respiratória. É o uso de uma máscara de boa qualidade, bem vedada, em locais de maior risco, de preferência, uma PFF2. Se a pessoa quiser se sentir confortável, gostar de usar o Face Shield, não tem muito problema, desde que você saiba as limitações do Face Shield. Então, ele não consegue capturar aerosóis. Então, não adianta usar o Face Shield só ele, sem a máscara. Tem até se popularizou muito uma tal máscara de acrílico, é só um pedacinho de acrílico que fica aqui na boca. Não adianta muito porque não veda, né? A ideia é que a máscara sirva como um filtro. E aquilo é só uma barreira, então o aerosol acaba saindo pelas laterais, não tem muito jeito. Agora, Vitor, nesse momento da pandemia que a gente está, né, com altas taxas de transmissão e com variantes circulando também, enfim, você está falando aí da PFF2 e tem muita gente perguntando, mas e pano com 2 camadas, com 3 camadas? Quer dizer, você acha que vale a pena mesmo investir na PFF2 agora? Eu acho que é importante, mas lembrar de alguns detalhes na hora de se debater a PFF2. O primeiro é usar com parcimônia. Tá? A gente tem uma produção mensal de 45 milhões de respiradores e a gente tem 200 milhões de brasileiros. Então, se todo mundo for usar todo dia e descartar depois, usar uma vez e descartar, não vai ter produção que aguente. Eu acho interessante você ter algumas de reserva, caso você precise frequentar ambientes de maior risco. Então, você tem alguma lá de reserva para casos mais perigosos. E assim, acho que o grande problema é que a gente tem que lembrar que a gente está numa crise econômica brutal. E os fins de auxílio emergencial, indefinições com relação a isso. Então, eu acho que o ponto mais importante é que isso seja uma política de Estado. Que a gente tenha esses equipamentos disponíveis para a população, para todo mundo que de fato for precisar. Da mesma forma como, por exemplo, se distribuir camisinha em postos de saúde, em campanhas de combate ao HIV/AIDS, fornecer isso e garantir o acesso equitativo dos respiradores para a população, também investir no aumento da produção. Isso geraria empregos no Brasil. A gente tem uma produção nacional muito forte de EPIs, seria uma política importante também, né? Mas lembra assim, o mais importante é dentro da sua realidade e dentro do seu contexto, dentro do que você pode fazer o melhor que dá. Eu acho que esse é o recado principal, né? Não é, você tem que usar PFF2 toda hora e pronto, não tem negociação. Não. Cada pessoa vai ter uma realidade. Se a pessoa puder e conseguir, muito bom, melhor, é o melhor cenário possível que ela consiga fazer isso em locais de maior risco. Na verdade, o melhor seria a pessoa não precisar ir para locais de maior risco, né? Mas
isso é inviável para boa parte da população. Então, se você puder ficar em casa, fique. Se puder, prefira locais ao ar livre. Se tiver que ir para locais de alto risco, use uma PFF2. Quando você for usar a máscara de pano, garantir que ela filtra bem, que ela veda bem, que ela não tem saídas de ar, evitar locais com muita gente, sempre que possível ventilar espaços fechados, né? É tentar fazer tudo o que você puder da melhor forma possível dentro do que do que você pode, dentro da sua realidade, dentro do seu contexto. A gente tem insistido aqui, falado um pouquinho da PFF2, porque primeiro a gente concorda que isso deveria ser uma política mesmo do Estado, né, de fornecer essas PFF2, não se não desse para todo mundo, pelo menos para aqueles que estão se arriscando mais, motoristas de transporte público, pessoal que trabalha em loja, supermercado, enfim, né, pessoas que não têm muita opção de não estar naquele lugar naquele momento. E é isso. Agora, vamos, assim, só para a gente entender um pouco, quem não tiver acesso, então o mais importante mesmo é ter uma boa vedação, é isso? Sim, ter uma boa vedação e garantir uma boa filtração. É muito difícil testar a questão da filtração com a máscara caseira. Então, o que você pode ver é como é a malha do tecido. Então, se você olhar contra a luz, se você conseguir ver muito fácil a luz passando na trama do tecido, talvez seja melhor pegar uma máscara um pouco mais grossa. Ou se você tiver de máscara, você tenta apagar uma vela, um fósforo, alguma chama. Se for muito fácil apagar, talvez seja melhor uma máscara de melhor qualidade. E essa questão do teste da vela é importante dizer que não apagar a vela é uma condição necessária, mas não o suficiente. Às vezes a máscara é tão grossa, mas tão grossa, mas tão grossa que o ar não passa. E se o ar não passar pela máscara, ele vai sair pelas laterais. Então não adianta você usar uma máscara que seria, por exemplo, toda de plástico ou toda de acrílico, né? Porque o ar tem que passar por algum lugar, né? Então a ideia é que o ar passe por um filtro e esse filtro consiga coletar o maior número de partículas possível. E agora, a gente falando um pouquinho da questão da superfície, você tem batido muito nessa tecla, né? Que no começo a gente falava para lavar as compras, quando chegavam no supermercado, as pessoas estavam até tentando entender, né? Até a ciência trazer mais respostas nesse sentido. O que a gente sabe hoje sobre a transmissão por superfícies? Transmissão por superfícies não é a principal via de transmissão, muito pelo contrário, é uma via até bastante rara de acontecer, que eu tenho conhecimento na literatura, tem só um caso reportado de transmissão por superfícies que foi detectado, que foi uma pessoa que pegou um elevador depois de alguém infectado e logo depois de encostar colocou um palito de dente na boca. Que é uma situação que é um pouco distante da realidade. Então a gente vê vira até uma neurose de chegar e limpar tudo, e passar álcool em gel, e tirar o sapato, e tomar banho. Assim, o mais importante é a gente prestar atenção na transmissão pelo ar e tomar medidas de prevenção com relação à transmissão pelo ar. Frequentar espaços bem ventilados, evitar locais com muitas pessoas, usar máscaras de boa qualidade bem ajustadas. Claro, se ainda assim, depois de tomar todas essas medidas de prevenção, que são mais importantes, se ainda quiser, eu quero continuar limpando as compras, quero continuar lavando tudo bem, não tem problema. Se você tem energia, disposição, se você consegue fazer isso, está disposto, já vem falando, eu gosto de lavar as compras. Tudo bem, se você gosta, virou uma terapia, virou uma rotina, virou um costume. Se você gosta e está confortável fazendo isso, não tem problema. A questão é, a gente tem que dar um foco maior no que é mais importante. A gente tem que falar que o risco é muito baixo. Às vezes a gente tem um movimento de falar, o risco é muito baixo, mas é possível, então tem que falar como se fosse um risco alto. Não. Risco baixo é um risco baixo, ponto. É possível? O risco é baixo. A gente não pode tratar as pessoas como crianças e falar, você não vai entender, então eu vou falar que o risco é muito alto e vou aumentar muito o risco para você conseguir prestar atenção e fazer. Não. A gente tem que tratar as pessoas e explicar exatamente o que acontece. A gente tem que dar a dimensão correta do que é risco maior e do que é risco menor. Transmissão por superfícies é possível? Mas o risco é muito baixo. Tá? Então, eu não vejo justificativa em lavar tudo, lavar as compras, lavar a encomenda. Lavar as mãos, higienizar as mãos é uma medida
interessante, mas não só para a pandemia, acho que está para o cotidiano, para a vida. É sempre importante manter as mãos bem higienizadas, né? E acho que existe um aspecto psicológico muito forte com relação à limpeza das compras e de superfícies. Primeiro, é uma coisa palpável e concreta. A gente consegue ver a superfície sendo limpa, a gente consegue perceber. A gente tem mais dificuldade em observar o ar sendo trocado ou o ar sendo filtrado na máscara, né? E num cenário de pandemia, com tantos medos, indefinições e angústias, o ato de lavar as compras dá uma sensação de controle da gente sobre alguma coisa. A gente estamos limpando as compras, eu estou controlando possíveis contaminações dessa superfície. Né? Então, esse senso de que estou fazendo algo, estou tendo um controle sobre algo, é uma situação que talvez seja algo psicologicamente que diminua a angústia das pessoas. Coisa parecida é a questão de medir a temperatura. Efeito prático, quase nenhum, mas quando a pessoa vê que não está medindo a temperatura, a gente, não está medindo a temperatura, já fica preocupado. Então tem muito isso também. Tem vários aspectos psicológicos, que eu não sou especialista nisso, né? Tem pessoas muito mais bem capacitadas, mas que são interessantes de ser levado em conta no comportamento das pessoas e no que leva pessoas a tomarem certas medidas, certas decisões. Vitor, para a gente encerrar, queria que você deixasse te agradecer imensamente, foi super boa, dizer que essa live vai ficar no IGTV, depois ela vai para o site na semana que vem, tem gente perguntando aqui, se você pode mandar para as pessoas, se você não conseguiu ver tudo e quer ver. Queria que você deixasse suas considerações finais e também a sua arroba no Twitter para o pessoal te seguir lá, que você está sempre presente lá, passando informações importantes. Bom, minha arroba é @Vitor Mori, tudo junto, né? Eu fico mais no Twitter mesmo, no Instagram eu uso muito pouco, né? Então acabo falando mais por lá. A mensagem, o recado final que eu deixo para as pessoas acho que primeiro não tem como não me solidarizar com todo mundo que perdeu algum parente, ou que tem algum parente no hospital, na UTI, ou até em busca de UTI. A gente sabe que o cenário de colapso é muito grave, as pessoas não estão nem conseguindo encontrar UTI. Então, me solidarizar com todo mundo, né? Fica um momento muito difícil. Me solidarizar também com pessoas que perderam o emprego, ou que tiveram que fechar o negócio dos sonhos, né? Uma fase muito complicada. E dizer que a pandemia, é sempre importante a gente reforçar e relembrar que a pandemia vai acabar. A gente não tem histórico de pandemia que não terminou, toda pandemia tem começo, meio e fim, a pandemia da Covid-19 não é diferente. Ela vai acabar em algum momento. A questão é que ela ainda não acabou, e justamente por ela ainda não ter acabado, é importante a gente manter as medidas de prevenção, até para que ela possa acabar mais rápido. E um ponto que eu gostaria de reforçar também é que no começo da pandemia, no ano passado, a gente não sabia quase nada sobre o vírus. A gente não sabia sequer se a gente algum dia ia ter alguma vacina, né? E agora, um ano depois, a gente já tem várias vacinas que são comprovadamente seguras e comprovadamente eficazes, diferente de alguns medicamentos que vêm sendo propagandeados com relação ao tratamento da Covid. Então, a gente tem uma luz no fim do túnel, que é as vacinas. A gente tem que cobrar que as vacinas, que o Brasil compre vacinas, que o Brasil distribua as vacinas e que esse processo seja o mais rápido possível. A gente precisa vacinar muitas pessoas o mais rápido possível para que essa pandemia acabe o quanto antes e a gente possa voltar à nossa vida normal. A gente possa voltar ao trabalho, a gente possa voltar a ver as pessoas que a gente gosta, abraçar as pessoas que a gente ama, ver aquelas pessoas que a gente não vê há tanto tempo ao vivo, né? Então é isso, mantenham as medidas de distanciamento, mas cobrem. Cobrem políticas públicas de prevenção, cobrem políticas públicas para distribuição de respiradores, de distanciamento físico, principalmente de vacinas. É fundamental. A gente está pedindo aqui para quem puder ficar em casa neste momento, que a gente está com... A gente sabe que as vacinas são super importantes, mas elas vão demorar um tempo, né, para ter uma ação mais de médio prazo, digamos assim. E que neste momento a gente está com os hospitais aí colapsados em quase todos os estados, tem, né, todas as capitais. Então, nessa hora, quem realmente puder evitar sair, fazer atividades que não são essenciais, a gente sabe que muitos não podem, então até para garantir a segurança desses que não podem, quem pode também tem que ficar mais em casa. Obrigada, Vitor. Super obrigada. E a gente se vê, eu vejo vocês na quinta-feira que vem. Eu que agradeço, um prazer estar aqui com você. Obrigada mesmo.